Oi, pessoal, boa noite. Olha nós aqui de novo, eu e o meu livrinho Rua do Siriri. Hoje, ontem nós falamos sobre a história de Mariana, né? Como ela caiu na vida, como foi que ela se perdeu. E a casa onde elas moravam era uma casa que quem comandava era Mariana junto com Esmeralda. Elas duas eram digamos que as cabeça da casa, né? Quem coordenava, quem fosse entrar na casa passava pelo crivo das duas e a gente percebe que uma era muito emoção e a outra era mais cabeça, né? Mais cérebro, menos emocional, né? Digamos que uma era a razão e a outra era a sensibilidade. Mariana também era meio estourada, né? Quando queria dizer as coisas, dizia na lata, mas se ela percebesse que a pessoa ficou triste, se ela percebesse uma lágrima caindo ali, né, no rosto da pessoa, aí ela já pedia desculpas. E Esmeralda não. Esmeralda dizia as coisas, dizia com uma certa brutalidade e não pedia desculpas a ninguém. E aí uma noite de São João, né, bom que se frise, as duas estavam sentadas na sala da casa, as outras meninas estavam fogueteando, né, pelas ruas de Aracaju. E aí Mariana, saudosa, né, dos São Joões, em que as pessoas, todo mundo acendia uma fogueira na porta de casa, tinha guerra de espada, de busca-pé. E aí elas falando sobre isso, e Esmeralda disse que não gostava do São João. E a outra perguntou por quê, né? Ela disse, porque vocês aqui, vocês falam muito sobre como aconteceu, né, de vocês caírem nessa vida. Eu nunca falei, ela diz, né, que nunca falou porque é uma coisa que ela não gosta, é uma coisa que mexe com o emocional dela. E aí ela começou a contar a Mariana que foi justamente numa noite de São João que a vida dela começou a afundar, que ela deu o primeiro passo para muitos outros passos errados que ela daria na vida. E aí ela vai contando, né, que aquele clichê, ela morava com o pai e a madrasta. E aí ela começou a não ter um bom relacionamento com a madrasta. Ela já era uma moça, né? Já era mocinha, devia ter por volta de 16 anos, 17. E começou a ter problema com a madrasta e saiu da casa do pai e foi morar na casa da irmã. A irmã dela morava em Propriá. E a irmã era 6 anos mais velha que ela. Assim, eu não lembro exatamente, entre 4 e 6 anos. Estava casada há um pouco mais de 4 anos e já tinha 4 filhos. Então, todo ano era um filho, né? E ela foi morar lá na casa da irmã, né? O cunhado ganhava pouco, mas ela fazia alguns trabalhos manuais para ajudar na renda da casa e morava lá, né? Se dava bem com o cunhado, bem assim, bem tipo, não tinha, né? Entre eles não tinha muita conversa. Era bom dia, boa noite, né? Aquelas amenidades. Eles não conversavam muito, o cunhado nem, né? Não olhava para a cara dela, não olhava para ele e viviam relativamente bem. E aí, segundo ela, em uma noite de São João, né? Todo interior tem festa, né? Toda cidade pequena tem festa.
E aí teve uma festa, um forró, e a irmã dela, com 4 filhos, né, para onde a irmã iria. E aí ela foi com o cunhado, né, sem maldade nenhuma, né, os dois foram. E quando chegou nesse lugar, ela parada do lado dele, e aí ela disse que percebeu ele, assim, se aproximando muito dela, né, encostando muito nela. E inicialmente ela não viu maldade nenhuma, mas com o passar do tempo, ela percebeu sim que havia uma certa maldade da parte dele nessa coisa de estar. E Esmeralda percebe, né, que ele tá fazendo de forma proposital, e ela inicialmente fica assustada e sai correndo, sai correndo. Ela, embora ela reconheça que ela se deixou envolver em um determinado ponto, mas aí, né, dá um estalo nela, ela lembra da irmã, ela sai correndo, vai para casa e chega em casa toda esbaforida. A irmã pergunta o que aconteceu, ela diz que não aconteceu nada, que estava se sentindo mal, se tranca no quarto. Só que, a partir desse episódio, o relacionamento dela com o cunhado não é mais aquela coisa polida, né? De um certo respeito. Ele começa a olhar para ela de uma maneira diferenciada e, infelizmente, ela começa a retribuir os olhares dele. E aí, né? Aí já viu, né? Mora na mesma casa, a irmã, coitada, tá inocente nessa história toda. E assim, eles acabam, ela se deixa envolver, mesmo sabendo que o cara é o marido da irmã dela, né? A gente percebe também nessas histórias que cada uma delas vai contando que os homens, sim, os homens são predadores, os homens são animais no cio, né? Mas elas também, elas se deixam levar. Todas elas, a gente vai perceber que são moças de uma classe social desassistida, né? São pobres, assim, os pais não tiveram, dava comida, né? Porque comida até os animais dão para os seus filhos. Mas assim, elas são desprovidas de educação formal, e assim, uma carência emocional enorme. E aí ela passa a se encontrar às escondidas com o cunhado, né? Se encontra não, né? Eles esbarram na casa e aí acabam se pegando, né? Se agarrando, se beijando. E ela vai se deixando levar, se deixando levar. A consciência dela fica cauterizada, porque ela tá dentro da casa da irmã, a irmã tem 4 filhos, né? E esse cara que ela inicialmente nem olhava para ele, de repente tem um sentimento, ou que não seja um sentimento de amor, mas uma paixão, né? Algo bem relacionado ao instinto da pessoa, né? E aí ele pede a ela o seguinte, pede que ela deixe a janela do quarto dela aberta, e ela faz isso, né? Ela obedece aos comandos, e aí ele pula a janela do quarto, né? Seria mais fácil entrar, já tá dentro de casa, mas eu acho que pular a janela seria, assim, não sei, uma forma de dizer assim, não, né? De repente ele diz, não, vou trabalhar, vou sair, vou para tal lugar. Aí a mulher diz, não, ele não tá em casa, né? Mas aí ele pulou a janela do quarto da irmã dela, né? E os dois passaram 3 meses nessa situação. Ele indo, né? Pulando a janela do quarto, os dois ficando lá juntos. E
E um dia a mulher percebeu, né? Percebeu a movimentação diferenciada, né? Ela não é trouxa nem nada, né? Começou a desconfiar e foi muito tempo, né? Foram 3 meses. E aí a irmã dela fez o maior escândalo, fez o maior escarcéu. Ele saiu do quarto, Esmeralda saiu correndo pela rua, né? Só com a roupa do corpo. E começou a caminhar, né? Sem destino. Aí lembrou de uma antiga escrava, né? Que trabalhava lá na localidade onde o pai dela morava e foi para casa dela. E ficou lá e ficou mandando recado pro cunhado, né? Dizendo que queria falar com ele porque ele ficava dizendo que queria ficar com ela, que ia montar uma casa para ela, né? A conversinha era essa. E elas caíam, né? Nessa conversinha. Enfim, né? Até hoje as mulheres caem em golpes, né? Que o diga o documentário da Netflix, O Golpista do Tinder. O cara arrecadou milhões, né? Só iludindo várias mulheres. Então essa questão de mulher ser iludida é coisa antiga e sempre nova. E depois de algum tempo ele foi, né, ao encontro dela na casa dessa mulher. Ela disse que não queria mais calar, que ele desse um jeito. E ele todo cabisbaixo, ele todo entristecido, né? Ele disse que não podia fazer nada, porque ele era casado agora, né? Que ele entendeu que ele era casado com a irmã dela. E a irmã dela estava grávida, né? Esmeralda teve sorte de não ter engravidado. A irmã estava grávida e ele disse que não ia abandonar a esposa, né? Com 4 filhos e mais um na barriga. E ela ficou muito furiosa, não passou pela cabeça dela, né? Ela não teve, não ficou penalizada com a situação da irmã, né? Embora o cara fosse um mau caráter, ela queria o cara pra ela, queria que ele ficasse com ela. E ele disse que, ela implorou, né? Ela disse que implorou, quase segura nas pernas dele, pedindo por favor, e ela disse que se arrepende muito de ter feito isso. E ele disse que ia dar um jeito na situação, porém, ele nunca mais voltou. Ela nunca mais viu a cara dele. Então, ela contando isso, a Mariana, ela diz, passaram-se 3 dias, ele não apareceu, e sabe o que eu fiz? Só que ela não finaliza, né? Ela não diz o que fez, porque chega gente na casa, chegam alguns homens, né? Assim, foliões, né? Das festas juninas, e ela interrompe a história, e quando as pessoas vão embora, ela não toca mais no assunto, né? Ela não fala mais nada, porque Esmeralda sempre foi assim, né? Ela sempre foi ensimesmada, voltada para ela mesma, né? Casmurra. E ela não gostava muito de falar, né? Esse foi um dos raros momentos que, talvez para desabafar, ela contou a história dela. E a gente percebe que é uma história difícil, né? Uma história muito complicada, porque além de ter perdido a virgindade com o cunhado, né? Além de ter caído na vida, ela perdeu os laços familiares. A mãe dela já tinha morrido, né? Tanto é que ela vivia com a madrasta. O pai dela já tinha morrido. Então, a única pessoa que ela tinha era a irmã, os sobrinhos. E por conta desse envolvimento com o cunhado, ela perdeu os laços familiares. Então, talvez por isso ela fosse uma pessoa tão dura, né? Tão seca, tão sem... Uma pessoa que não demonstrava a emoção. Não que ela não tivesse, né? Todo mundo tem. Mas, assim, uma pessoa que não deixava se dominar pelas emoções. E essa era Esmeralda, né? Uma das companheiras da casa onde Mariana morava, na Rua do Siriri.
E além delas duas, né, a casa sempre tinha, além delas duas, sempre mais 2 vagas. Então, houve uma rotatividade muito grande. Só elas duas nunca saíram, mas as outras, né, chegavam, saíam por N motivos, né? E no próximo vídeo eu vou contar a história de Djanira, que na minha opinião é uma das mais tristes. Até porque Djanira era uma menina, ela só tinha 15 anos, mas era uma menina avoada, né? Assim, próprio da adolescência. E aí ela é uma das moças que vai morar na casa de Mariana, que tem uma das histórias mais comoventes. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre ela e sobre ela e mais uma, né? Pra gente não alongar muito a história do livro. Então, a Rua do Siriri tá rendendo história, né? Então, até o próximo vídeo.